Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego falando. Então vamos dar sequência à nossa playlist sobre automação de marketing. Então na aula anterior, nós visualizamos aqui a jornada de compra do nosso cliente e identificamos aqui estes pontos de dor. Então agora vamos fazer aqui um pequeno planejamento bem rápido de como nós podemos aplicar isto na prática. Então, eu vou considerar nesta aula o exemplo anterior da loja de câmeras, mas também vou fazer uma outra automação aqui, outro planejamento considerando uma loja de calçados. Então vamos começar pela loja de câmeras. Então, como é que a gente pode começar as automações? Então, por exemplo, eu vou criar aqui a automação 1 e essa automação ela vai ser responsável por fazer a pesquisa de pós-venda. A automação 2, vou dar o zoom aqui que eu acho que a minha tela está um pouquinho pequena. Isso, agora melhorou. Então, automação 1, pesquisa de pós-venda. Então, nessa pesquisa de pós-venda, eu vou fazer algumas perguntas. Qual é a sua maior dificuldade na fotografia? Então, pode ser, por exemplo, escolher as lentes, iluminação, pode ser também pós-produção, ou configurações da câmera. Tá. E a partir dessa primeira pergunta aqui, nós já conseguimos planejar a nossa segunda automação. Qual que vai ser esta segunda automação? Automação 2, escolha de lentes. Então, nessa automação, nós vamos enviar materiais ao cliente de quais critérios ele pode adotar para escolher a lente ideal em cada situação. Podemos indicar também quais são as melhores lentes da loja e podemos enviar alguns cases de sucesso de outras pessoas que usaram as lentes. Então veja que aqui na nossa automação escolha as lentes, e eu tenho aqui um objetivo de curar uma dor, que eu vou colocar aqui em vermelho, e aqui, a partir dessa cura da dor, eu estou criando duas oportunidades de venda. Isso daqui eu estou pensando aqui num contexto geral. Então a gente pode converter isso daqui, por exemplo, em uma sequência de e-mails. Então poderia ficar assim. Então vou voltar aqui para preto. E-mail 1. Como escolher a lente certa? E-mail 2. Conheça o top 5 lentes da loja ABC. E poderia ter aqui o e-mail 3. Veja estas fotos
incríveis de nossos clientes. Aqui eu já estou pensando aqui nos e-mails quase que como uma headline para mim, né? Quase como um assunto para o e-mail. E daí dentro de cada e-mail eu vou abordar estes conteúdos com maiores detalhes. Então veja que só na primeira pergunta, só na primeira resposta da primeira pergunta, eu já tenho uma automação inteira aqui, né? Inteira no sentido, né? Eu já formei uma sequência aqui de 3 e-mails, mas eu poderia ter ainda mais e-mails trazendo mais conteúdo para o meu cliente. E daí eu poderia ter uma automação 3 aqui, seguindo essa mesma linha de raciocínio, onde eu poderia, por exemplo, mandar o e-mail 1, conheça os 7 maiores erros de iluminação em fotografia. E-mail 2, você sabe qual equipamento correto de iluminação usar? No e-mail 3, confira aqui uma lista de equipamentos de iluminação que eu separei para você. Então, você pode ir fazendo com essas perguntas, né, essas dores do cliente, sempre automações seguindo essa linha de raciocínio. Eu ofereço soluções para dores e depois eu aproveito o gancho dessa solução para vender mais produtos. Mas é lógico, você não vai fazer aquela venda forçada, você vai fazer a venda que faça sentido para o cliente. E de repente, na sua ferramenta de automação de marketing, você pode ainda criar alguns gatilhos condicionais de que se o cliente não abriu este e-mail aqui, eu não envio estes dois e eu faço uma retentativa aqui de envio desse e-mail. Então poderia ter aqui, por exemplo, e-mail 1.1. Você ainda não conferiu como escolher a lente certa? E a partir daí, eu poderia direcionar a pessoa. Se abriu esse daqui, segue na sequência. Se não abriu, tenta fazer uma terceira recuperação e mata a automação. Ou tenta fazer uma terceira recuperação e passo para um vendedor falar com ele. Enfim, aí fica a seu critério definir quais ações você vai fazer de acordo com o seu modelo de negócios, de acordo com o produto que você vende, o que faz sentido ou não faz sentido. Então aqui eu trouxe esse exemplo aqui da loja de câmeras, de acordo com aquela jornada que nós desenhamos. Mas fora essa questão aqui da jornada, existe também algumas formas aqui a gente pensar aqui algumas automações que praticamente vão ser semelhantes a todos os e-commerces e que eu já testei na prática e deram muito resultado. Então eu vou trazer aqui na sequência aqui como é que seria isso aplicado a uma loja de calçados. Digo de calçados, mas poderia ser vestuário ou qualquer outro nicho. Então eu poderia ter aqui uma automação 1 de boas-vindas, que essa automação ela vai apresentar o que a empresa o que a empresa vende, quais são os diferenciais, enfim, uma apresentação mesmo para o cliente novo que está chegando aqui. Eu posso ter uma automação 2 de pós-venda, onde eu posso perguntar para o meu cliente em que tipo de situação que ele vai usar aquele determinado calçado. Então, eu já vou até colocar aqui, pergunta. Em qual situação você vai usar o calçado? Então, eu vou ter aqui, ó, eventos formais, trabalho, dia a dia, momentos de lazer e etc. E aí eu vou criando outras subautomações a partir dessa resposta. Então, para o cliente que respondeu aqui que vai usar o calçado de eventos formais, eu criei aqui a automação 3, dicas para eventos formais. Então, eu teria aqui ó, o e-mail 1, como combinar o seu calçado com terno. E-mail 2, exemplos de looks
para se tornar um verdadeiro 007. Estou fazendo aquela brincadeira, mas eu poderia ir seguindo nessa sequência, até chegar num e-mail, por exemplo, e-mail 3. Os melhores calçados para combinar com terno, por exemplo. E aqui eu já tento fazer mais uma vez uma nova venda. E assim por diante. E além desses e-mails aqui a partir de perguntas de pós-venda, o que mais que eu posso fazer? Em todo e-commerce sempre vai ter o top 5 produtos, o top 10 produtos. E a partir desses top 10 produtos, eu posso criar uma automação para cada um deles. Porque o ActiveCampaign ele me permite identificar qual foi o produto vendido pela minha loja. Então, por exemplo, vamos pensar aqui que o top 10 produtos vendidos dessa loja sejam. Eu vou colocar aqui o top 3, para a gente não estender muito aqui. Veja, por exemplo, o sapatênis marrom, o sapato social preto e a bota azul. Então, eu posso criar aqui uma automação 4, por exemplo, do sapatênis marrom. E aqui eu posso, digamos, fazer o seguinte: e-mail 1, como combinar o sapatênis marrom com xxx. Posso ter aqui e-mail 2, como cuidar do sapatênis marrom. E-mail 3, os melhores acessórios para combinar com o sapatênis marrom. E-mail 4, para você que comprou XXX vai gostar de YYY. Enfim, acho que deu para entender o conceito que eu trouxe aqui por trás dessa automação. Então, se você pegar o seu top 10 produtos, por exemplo, você já conseguiu de graça 10 automações que vão continuar vendendo recorrentemente de acordo com seus produtos que são mais vendidos. Além disso, o que mais que eu posso fazer? Já para pensar que o seu cliente, por exemplo, se você vende um produto que ele tem necessidade de comprar com muita frequência, se ele não comprou de novo de você durante o período de 3 meses, 4 meses, por exemplo, de acordo com o seu perfil de recorrência, é porque tem algo errado? Será que ele esqueceu da sua marca? Será que de repente ele encontrou algum concorrente mais barato? Ou encontrou vantagem em algum outro lugar? Então você também pode utilizar as automações de marketing para recuperar aqueles clientes que acabaram se afastando da sua marca. Então eu poderia ter aqui uma automação 5 de recuperação de clientes. Então eu posso mandar aqui, ó, e-mail 1. Estamos com saudade. E-mail 2. Que tal um cupom de desconto para comprar novamente? Eu particularmente não gosto muito da ideia de ficar oferecendo cupom de desconto, porque o cliente que fideliza com você com desconto te abandona pelo desconto. Mas aqui, resumindo para a gente finalizar a aula, pare para pensar nos pontos de dores, nas soluções para essas dores, crie conteúdos corretos para elas, pegue os seus produtos mais vendidos, pense em conteúdos que façam sentido para esses produtos mais vendidos e faça pesquisas com seus clientes. Através das pesquisas, converse com o cliente, você vai identificar muito mais pontos de dor ou pontos que talvez o cliente não esteja tão satisfeito e a partir daí você vai criando automações para que a automação supra essas necessidades automaticamente. Então na próxima aula
A gente vai abrir aqui o ActiveCampaign e a gente vai trazer essas automações aqui na prática lá no ActiveCampaign. Então, te vejo na próxima aula.